Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deixa seu like, deixa o, o seu comentário. Nós estamos quase terminando a palavra do Senhor. E aqui eu quero deixar com vocês hoje o capítulo 15 de Apocalipse. E está falando dos 7 anjos com as taças, com as últimas pragas. E aqui, gente, ele falando assim, ó, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro. Eles são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Deus é um Deus de justiça. E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com fumaça da glória de Deus e do poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui, gente, no capítulo 15, né, e está falando assim, olha, no capítulo 1, no versículo 1, do 1 ao 4, do 15, está falando assim: é feita uma preparação para a consumação do juízo, com a introdução de 7 anjos que esvaziarão as 7 taças, enquanto os selos e as trombetas retratam julgamentos parciais. As 7 taças retratam julgamento que estão prestes a ser consumidos e, portanto, são os últimos. No verso 2 do 15, como indica uma comparação, mar de vidro misturado com fogo sugere a libertação de Israel no Mar Vermelho, com as suas águas avermelhadas pelas pilaças de fogo. A ênfase está na segurança dos redimidos. Quando fala aqui no verso 3 ao 4, fala do cântico de Moisés. Moisés cantou um cântico de redenção após ter cruzado o Mar Vermelho, conforme Êxodo 15, do 1 ao 8, que agora é o cântico do Cordeiro, uma celebração do julgamento, poder e soberania de Deus. E aqui, gente, no 15:5,
O tabernáculo do testemunho é literalmente a tenda do testemunho, a palavra exata que descreve o antigo tabernáculo no texto grego, em Êxodo 40, 34 ao 35. A partir desse complemento celeste de tabernáculo terreno, os 7 anjos surgiram para executar o julgamento. E os anjos, eles estão, no verso 6 e 7, estão vestidos de sacerdotes. E essa fumaça, né, é a glória. Ninguém podia entrar. O santuário agora está inacessível. Não serão ouvidas petições ou intercessões adicionais até que o juízo final seja completo. Acabou. Aqui no capítulo 15, ninguém pode pedir mais nada. Acabou o tempo de pedir, né? E aí esse é o capítulo 15. Eu coloquei uma observação aqui, deixa eu olhar aqui, das taças. Olha bem, ó, a diferença das trombetas e taças. As taças advertem, aconselham. As trombetas, é a diferença entre a trombeta e as taças. As trombetas, elas advertem. As taças cumprem. As trombetas advertem a ira com misericórdia. E as taças, elas mostram os limites, que os ímpios não vão ficar impunes, eles vão ser punidos. Podemos observar que 1/3 é consumido nas trombetas, mas as taças estão ficando cheias e o ímpio será lançado no braço da morte. As trombetas têm a finalidade ainda de trazer os seres humanos à presença de Deus, um juízo parcial. Aqui nas trombetas, eles têm a finalidade de trazer os seres humanos até a presença de Deus. Mas aqui nas taças não haverá misericórdia. A ira Deus agirá totalmente como juiz e acabou as petições. As trombetas advertem e as taças confirmam o fim, né? Então Deus as taças é para sentenciar a ira de Deus. A terra toda é afetada. A ira de Deus, toda pessoa que parte, que foi embora sem Deus, chegou o tempo da ira de Deus. As taças são a ira de Deus, a ira de Deus. No final do capítulo 14, os ímpios serão esmagados e pisado em lagar. No capítulo 15, é o juízo de Deus. Os 3 inimigos da igreja vão entrar em ação, que é o anticristo, o falso profeta e o dragão. Aí começa, tá? Aí começa e... Deixa eu ver se tem mais alguma. O anticristo vai declarar guerra contra os santos, e o verdadeiro santo não vai negociar a sua fé. Vão vencer o anticristo. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos estar aí servindo ao Senhor. As trombetas
ainda tem oportunidade, mas nas taças não tem. Vai ser o juízo mesmo, o juízo de Deus. No capítulo 4, verso 6, João está diante do trono e vê a ira de Deus. Ele vê a ira de Deus. Antes João vê a igreja glorificada. Ao longo da igreja, sempre ao decorrer da igreja, na época de João já tinham 100 igrejas. Apesar de Deus escolher 7 igrejas como exemplo para estar chamando a atenção, já tinham 100 igrejas no primeiro século. Ao longo da caminhada da igreja até aqui, sempre surgiram anticristos. Foi Nero, né? Foi Alexandre o Grande, Então aqui, gente, sempre tem anticristo. Quem é contra Cristo é anticristo. Os que venceram a besta, à medida que demonstram o seu amor a Deus, resistiu até o sangue, tá? E esse 144 é a igreja que está em pé no mar de vidro. Esses 144 mil que eles falam no capítulo 14, é os que estão em pé no mar de vidro que resistiram ao anticristo. Um cristão é invisível quando teme a Deus. No céu vai ter música, Deus habita no meio dos louvores. O cântico descreve a libertação e a redenção. Cântico de Moisés e do Cordeiro. O Cordeiro vai libertar. Acontecerá a libertação das garras de Satanás. Antes de João ver os ímpios blasfemando, ele vê diante de Deus. Esquecemos todos os títulos, né? A música de Deus nos mostra que Deus é o Rei dos Reis. Só o Senhor é Deus. Deus é digno de glória, é temido pela sua santidade. A igreja não deve temer o anticristo, mas deve temer a Deus. Hoje as trombetas de Deus estão tocando, mas virão as taças da ira de Deus e não haverá tempo. Então esse é o capítulo 15. O capítulo 15 está aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, em nome do Senhor Jesus. Amém?